Essa criação de estruturas de preservação e conservação de áreas verdes no município tem muita importância para aumentar o conforto ambiental da população, principalmente da população mais vulnerável, que não tem as condições para se defender de eventos climáticos extremos. Bom, sou Isabela Armentano, arquiteta urbanista e diretora da Divisão de Implantação, Projetos e Obras. A gente está aqui hoje, para apresentar como se dá o processo de implantação de um parque municipal. Bom, a primeira intenção de implantação de um parque se dá com o plano diretor. O Plano Diretor Estratégico de 2014, ele apresenta diversas áreas verdes grafadas como parques, que seriam os parques urbanos, os parques lineares e os parques naturais, e 3 categorias diferentes, que são os parques existentes, os parques em implantação e os parques em planejamento. A partir daí, o Executivo estabelece uma prioridade na implantação desses parques. Os critérios de implantação e de definição dessas prioridades são diversos. O primeiro pode ser relacionado à questão fundiária, também se já existem estudos prévios para aquela área, se é a demanda da população, se aquele bairro ou aquele distrito já tem algum equipamento ou algum parque. Então, são diversos os critérios para a implantação e para a definição de prioridades. A gente está aqui hoje no Parque Paraisópolis, localizado no bairro de Paraisópolis. Um dos motivos que esse parque é tão importante é exatamente essa localização. A localização dentro do bairro de Paraisópolis, que é um local com uma grande falta de infraestrutura e de áreas verdes, faz com que esse parque vire um oásis aqui nessa região. Eu sou Letícia Laís, tenho 20 anos, sou auxiliar de classe no Colégio Visconde de Porto Seguro e sou estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Paulo e moro no Paraisópolis há 20 anos. Eu acho muito importante esse espaço, acho que a população estava precisando, principalmente agora na pandemia, as crianças que precisam de um lazer, precisam de um lugar para extravasar a energia delas. E esse parque foi o presente melhor que a gente poderia ter tido aqui. Bom, como se dá o processo de implantação de um parque? De uma forma bem resumida, depois de sanadas as questões fundiárias, a área já é pública, o processo de implantação se dá em 2 momentos principais. O momento de elaboração de projeto e o momento de desenvolvimento, de execução das obras. Em ambos os momentos, a Divisão de Implantação, Projetos e Obras é responsável, Em relação ao desenvolvimento do projeto, a equipe técnica vai fazer uma leitura da área, Então, não só da área do parque, mas do entorno todo. E nessa leitura a gente vai avaliar diversos fatores. Então, desde do perfil sociodemográfico dessa área, do padrão de ocupação, zoneamento, se existem equipamentos públicos no território, se existem outros parques e praças também nesse território, qual é a conectividade dessa área em relação à mobilidade. Então, se tem estação de metrô, estação de trem, ponto de ônibus, ciclovia, grandes avenidas, a gente faz uma leitura de onde essa área está inserida. E também a demanda daquela população. A partir disso, a gente vai então ler a área em si do parque, E para isso a gente conta com diversas divisões da Secretaria do Verde, como a divisão de fauna silvestre, a divisão de produção e herbário municipal. E essas divisões elas fazem um levantamento tanto da fauna como da flora da área e também fornece para a gente algumas diretrizes de implantação. Então, por exemplo, tem uma determinada área que precisa de enriquecimento arbóreo. Então, essa divisão já fornece esse tipo de material para a gente depois desenvolver nossos estudos,
Outros elementos que a gente observa dentro da área são a presença de corpos d'água, se existe APP, área de proteção permanente, e principalmente a topografia, né, desse espaço. A topografia é um elemento extremamente importante porque ela vai dizer também aonde a gente consegue ocupar, aonde a gente consegue garantir a acessibilidade daquela área. Nesse início dos anos 2000, entrou em vigor a lei das APPs, das áreas de preservação permanente, e na Prefeitura de São Paulo, uma série de áreas na periferia com remanescentes vegetais foi designada para ser parques. Num primeiro momento, não se tem condição de transformar todas as áreas preservadas em parques. No caso do Parque Paraisópolis, além do remanescente vegetal, a gente tem uma nascente mais ou menos no centro da área e pela legislação, nada pode ser construído num raio em torno dessa nascente. Nos primeiros lançamentos do desenho, a gente chegou a colocar playground, chegou a colocar alguns equipamentos de usos nesse entorno. E aí a exigência foi para a gente preservar ao máximo essa envoltória da nascente. Então a gente foi recuando o desenho dos pisos, dos caminhos e das edificações. E no final das contas, esse círculo que era imaginário, gerado a partir do centro da nascente, ele gerou o desenho do parque. Ele está sendo aberto agora, 10 anos depois da gente ter desenvolvido o projeto. Então, ao longo do tempo, essas áreas vão sendo qualificadas e vão sendo de fato apropriadas pela população como parques. Eu me chamo Daniela, moro aqui em Paraisópolis há 12 anos. Vim da Bahia, não conhecia Paraisópolis, vim através do meu filho que veio passar as férias com a minha mãe. E falou muito bem, na época o meu filho tinha uns 12 anos e falou muito bem de Paraisópolis. Só que a gente ouvia muito falar da criminalidade, da infraestrutura que era precária. E por ele gostar, eu decidi vir. E cheguei que eu me apaixonei por Paraisópolis, que eu vi que não era nada daquilo que se falava. A gente tinha o parque o Blemark, que é o mais próximo, não tinha esse parque aqui. Então não tinha essa parte da EB, não tinha nem como se construir um parque dentro de Paraisópolis. Onde se construiria? Era uma promessa, mas não tinha. Na nossa cabeça não teria como. Até que surgiu. Então, para nós, que gostamos de verde, que gostamos de respirar puro, a gente aqui pode dizer que temos um refúgio dentro da favela. É uma reivindicação de muitos anos a implantação aqui de uma área verde no bairro. Então, há mais de 10 anos que essa divisão, junto com os moradores, junto com atores locais, vem localizando espaços para possibilitar essa implantação. Todos os estudos necessários para a gente verificar quais são as qualidades ambientais dos locais aqui dentro do bairro. E há mais de 10 anos também é que essa área foi escolhida. Essa área ela veio indicada pela subprefeitura e técnicos que trabalhavam na Regional Centro-Oeste, e nós fomos somente fazer uma agregação de uma área privada, né, porque ali no Paraisópolis tem uma grande área pública já com Mata Atlântica, mas que tem um problema de acesso. Uma área muito declivosa, né, muito vegetada. Então, nós propusemos a incorporação de algumas áreas particulares, mas que estavam vazias,
desocupadas, e eu trabalhei então nesse processo de escolha dessa área, e também no processo a gente fez todo o trabalho de montar o processo de desapropriação, que é feito por outra secretaria, mas a Secretaria do Verde faz a proposta e faz todos os elementos técnicos que precisam para a desapropriação. O processo, assim, ele já vinha da área, né? Nós tínhamos umas diretorias que ficavam descentralizadas, né, na secretaria. E no Centro-Oeste, então, tinha essa equipe que era multidisciplinar, já trabalhava com biodiversidade, com educação ambiental e com fiscalização, e eles tinham já esse levantamento, né, a partir das demandas da região Centro-Oeste, né, e nós só fazíamos a validação, a gente ia verificar de fato se essa área tinha atributos para ser um parque, e também a gente via a questão da necessidade da demanda, né, porque ali tem a comunidade de Paraisópolis, né, que é uma região bastante populosa, com poucas áreas, né, para lazer. Então foi mesmo visto que ali seria um local correto para ter um parque. O processo de implantação, no geral, ele foi muito truncado. Teve muitas etapas e elas foram muito distantes entre uma e outra. E após a compra de alguns terrenos, que fizeram com que a gente conseguisse uma área de 68 mil metros quadrados, mais ou menos, é que a gente possibilitou, então, iniciar alguns estudos. Esses estudos, eles ainda começaram na década passada e abrangeram diversas facetas aqui da área. Toda a parte ambiental foi levada em consideração, mas também foi levado em consideração o fato da gente estar entre dois bairros super diferentes, né? Entre Paraisópolis e entre o Morumbi. Eu entrei na secretaria exatamente no projeto que se chamava 100 parques para a cidade de São Paulo, né? E então foi o período em que se triplicou o número de parques da cidade, né? E então a gente tinha já existia um estudo na secretaria das áreas prioritárias, vamos dizer, ambientalmente prioritárias, eles estariam muito mais periféricas do que Paraisópolis, né? Então seria na área de Manancial, no extremo sul, aquela região do Vale do Aracanduva, na região leste, e na zona norte por conta da Serra da Cantareira. Então essas três áreas seriam ambientalmente mais importantes para serem protegidas. Mas, ao mesmo tempo, né, existe a questão da cidade, que é a cidade com as pessoas. Então, também se optou, né, ao mesmo tempo de proteger essas áreas periféricas, também pulverizar, né, parques pela cidade como um todo. Pensando que cada bairro, cada distrito, tinha que ter um parque para que as pessoas pudessem acessar essas áreas verdes mais próximas de sua casa. A partir disso, a gente estudou, então, o que a gente conciliou? A existência de área pública e também a demanda que vinha já da própria população, das próprias equipes e subprefeituras que já conheciam as demandas locais, né? No caso de Paraisópolis, então tem, como eu falei, já um terreno bastante grande, público, que está lá bem preservado, né? Então a gente viu que ali existia uma oportunidade e também que tanto a demanda quanto a oportunidade da área estavam lá presentes. Numa cidade como São Paulo, todo o remanescente de vegetação conta para a qualidade do ar, para a qualidade da água, como para as pessoas poderem ter um contato com a natureza, a questão da saúde mental, da saúde espiritual. Então, todo espaço que a gente pode identificar e converter num espaço ao mesmo tempo de usos públicos e de preservação ambiental, é importante que isso seja feito, é bacana que isso seja feito,
para a cidade toda. Preservar um remanescente de vegetação, criar um parque em torno de um curso d'água é um passo para cuidar melhor das águas urbanas de modo geral. E a gente é muito dependente das águas, a drenagem da água de chuva é muito importante para a gente. Qualquer enchente, por menor que seja, causa muito transtornos no funcionamento da cidade. Então, tratar as águas urbanas é muito importante, e os parques são uma ferramenta para tratar as águas, tanto na questão da drenagem pluvial, quanto na qualidade dela, porque esse remanescente de vegetação ajuda a filtrar a água de chuva que chega até ali. Então a gente não resolve a questão urbana como um todo, mas dá uma contribuição nesse sentido. E no caso do bairro de Paraisópolis, da comunidade de Paraisópolis, o parque é uma representação também de cidade, apesar de ser parque, de ser natureza, de um equipamento público urbano, de qualidade, voltado para o lazer e para a preservação, que falta muito nos bairros mais populares, nos bairros mais periféricos. Então, ter equipamentos públicos representa qualificar socialmente e ambientalmente a comunidade. A mudança do clima, conforme a região do planeta Terra, ela tem predominância desta ou daquela questão. A primeira das questões, é claro, vai subir a temperatura. Se vai subir a temperatura, a gente já tem a primeira das péssimas condições para comunidades densamente construídas e ocupadas como a comunidade de Paraisópolis. Então, por quê? Porque aquela quantidade de construção com poucos espaços e particularmente pouca vegetação instalada, durante o dia o sol incide nas edificações e as edificações absorvem calor. Já fica um inferno de quente. Tudo bem, então tá, mas fica um inferno de quente. Mas aí à noite, o que acontece? O calor que foi absorvido pelas edificações, ele é irradiado de volta para o ar e aquece o período noturno. Ninguém dorme também, porque é um inferno de quente. Então, essa é a primeira condição, né? Que a mudança do clima e o aquecimento global do planeta está fazendo incidir sobre essas populações. E estou falando só de alta temperatura. E aí o que acontece? Você tem aumento do metabolismo para propagação de vetores de doenças. Então, se o pernilongo se procria em 1 mês, ele vai se procriar em 20 dias. Aumenta o metabolismo. Então, essa é outra das condições que a alta temperatura traz, isto é, o aumento da presença de vetores de doenças. Outra coisa que acontece, as pessoas, para conseguirem viver naquele ambiente, vão ter que ligar ventilador. Tem gente que, de repente, vai conseguir um ar-condicionado. E aí o que acontece? Acontece que aumenta o consumo energético, como cortaram a Amazônia e não tem mais água, tem termoelétrica funcionando, o que acontece? O ventilador lá vai emitir gás de efeito estufa. É isso que acontece. E estou falando só de aumento de temperatura. Se a gente for pegando todas as consequências, uma a uma, é sem fim essa história. Então, são muitas as consequências concretas, objetivas, que já estão acontecendo para quem vive nesses locais. Mapas que são feitos de temperatura aparente da superfície mostram claramente como as áreas muito densas, sem áreas verdes, constituem, no tecido urbano da cidade, elas constituem ilhas de calor. Isso é claro, a visão do satélite enxerga isso. E é muito óbvio também que perto de áreas verdes a temperatura abaixa. E é disso
que nós vamos precisar na perspectiva de aumentar em quase 3 graus a temperatura no município de São Paulo até o final deste século. É muito importante, sim, a criação para essa função. Existem outras funções. Por exemplo, a infiltração e conservação das águas. São Paulo, como sempre foi uma região muito rica em águas, sempre teve a preocupação de jogar para baixo a água. A água tem que passar rápido para não ter inundação, ou para a inundação rapidamente acabar. Mas água é ouro, e a gente não pode jogar ouro rio abaixo, nós temos que conservar esse ouro. E a implantação de parques, ela tem também essa função, de ajudar a população que vive aqui a ter disponibilidade de água. Tem talvez a mais simbólica das transformações que um parque como o Parque Paraisópolis oferece. A mudança do clima não é uma questão ambiental, não é um papo da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A mudança do clima ocorre porque nós temos um modo de produção e um modo de consumo que não é sustentável. É esse padrão de atividade econômica que nos trouxe a comprometer o planeta. É disso que se trata. E é simbólica aquela foto de Paraisópolis com o prédio com uma piscina por andar. Então, a gente enfrentar estas questões da concentração de renda, da vulnerabilidade social, é uma questão central para enfrentar a mudança do clima. Porque foi esse modo de produção e esse modo de consumo que nos trouxe onde estamos. A instalação do Parque Paraisópolis, ela leva urbanidade para aquela população, ela oferece condições de melhoria do convívio entre as pessoas que estão ali e as pessoas de todo o entorno. Ela oferece melhor condição de vida para aquela população. A gente tem hoje que a presença da natureza pode auxiliar na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual. Então, ter uma área com remanescente de vegetação, com o rio próximos, é uma oportunidade de espairecer, de refletir, de se conectar com o divino, de encontrar os vizinhos numa situação mais relaxante, mais pacífica, de mesmo renovar as energias. Então, seria bom se todo mundo pudesse ter uma área verde próxima da residência. A gente também tem muita demanda de esporte, de caminhada, e isso é muito mais agradável que seja feito numa área de preservação. Então, a gente alia tanto a necessidade de lazer e de saúde, de exercícios, com a de preservação. A gente alia os usos públicos com a preservação ambiental. Essa combinação é muito poderosa. E na comunidade de Paraisópolis, eu acho que a gente também tem uma outra dimensão, que é consolidar o bairro como um bairro da cidade, um bairro com infraestrutura urbana, com serviços públicos, com a mesma dignidade do bairro vizinho. A buscar atender, a buscar estar próximo, é um papel, eu acho, do poder público. Bom, é importante a gente ter clareza que um parque sozinho, isolado, ele dificilmente vai atender a demanda de uma determinada região por espaços públicos e livres, tá? Então, a gente tem que partir do princípio que o parque está dentro de um sistema maior. E é um sistema que é composto por diversos componentes. Então, desde parque, praça, ruas, calçadas, unidade de conservação, cemitério, quintal da sua casa.
Então, dada essa situação, a gente tem que entender a complementariedade de usos desses espaços, né? Então, às vezes, sei lá, tem uma região que tem uma praça, que tem uma quadra poliesportiva. Não necessariamente um parque que está sendo implantado próximo dali ter aquele equipamento, ou uma quadra, né? Ele pode ter algum uso complementar àquela quadra. Então, considerando todos esses componentes, né, é importante a gente colocar que o parque ele tem uma função ambiental, mas ele também tem uma função social. A importância do parque eu acho muito profunda, porque as crianças, literalmente, as crianças daqui da comunidade precisam de espaços para ocupar a mente, para fazer alguma atividade, para sempre estar ali movimentando o corpo e a mente também, não ficar só em casa, porque eu acho que criança precisa de espaços assim, precisa de espaços para poderem saírem, brincar, correr, não só ficar em casa, porque a gente sabe que aqui, principalmente, mesmo não tendo parque, elas ficavam na rua, e agora aqui com o parque a gente consegue trazer todas as crianças para cá, para elas brincarem, tem os brinquedos lá embaixo. E eu acho que vai ser muito usado, vai ser muito utilizado esse parque. Era uma coisa que a população precisava, né? Não só queria, mas como precisava. Porque aqui tem a presença da natureza, que é muito importante para a gente. Eu, quando era criança, eu sempre pedia para minha mãe uma casa com árvore. Eu não conseguia, mas agora eu tenho um parque aqui para poder vir, para relaxar, para meditar, tanto a gente, nós adultos, nós jovens e adolescentes, e as crianças também, para poder brincar e extravasar a energia delas. Nascido e criado dentro de uma comunidade que iniciou-se há muitos e muitos anos atrás, né? Falasse agora em 100 anos de Paraisópolis, que legal. Então ele é mais velho que eu tenho 55 anos. Do início, lembro quando criança, onde aqui era uma grande área verde, onde eu tinha prazer de brincar, de desfrutar daqueles verdes campos. Com o tempo, isso é totalmente normal, as coisas foram mudando, né? Foram chegando mais habitantes eles, a maioria deles provindos do Nordeste brasileiro, Norte e Nordeste, e foram fazendo a ocupação dessa área. Aqui não tínhamos água, não tínhamos luz, não tínhamos asfalto, não tínhamos saneamento básico, né? Era tudo muito, muito difícil. Foi daí que veio as primeiras iniciativas do meu pai, o seu Lourival Clemente, né? O Louro de Paraisópolis, hoje conhecido assim, que mediante ele vendo as dificuldades das pessoas e ele sempre tendo um bom coração, procurou sempre ajudá-las da forma que ele podia, né? Sendo na construção dos primeiros barracos, as pessoas construíam o barraco, chamavam os familiares e vinham e foi se formando essa grande comunidade que é Paraisópolis hoje. Bom, sou filho de nordestinos, na verdade uma mãe nordestina e um pai mineiro. Os dois vieram para São Paulo em busca do sonho prometido, né? De ganhar a vida, de fazer dinheiro dentro da cidade. E aí aconteceu de rolar esse trabalho sim, mas ninguém fica rico aqui na cidade. Então a gente veio morar aqui em Paraisópolis e desde lá eu tenho uma relação muito boa com Paraisópolis, porque foi Paraisópolis que me fez um ser humano melhor, me fez ter uma visão cultural diferente, me fez ter meus amigos e tudo mais. Então, graças a Paraisópolis, a questão cultural de Paraisópolis, eu pude viajar para a Holanda, dei aula de ritmos brasileiros lá na Holanda, fui para a Rússia também, e graças a projetos sociais. Então, a Unidos de Paraisópolis é um reflexo de tudo isso, né? Chegou um certo momento da minha vida que eu parei para pensar e eu vi que eu estava só recebendo. Eu falei, o que eu estou fazendo pela minha comunidade? E foi aí que deu aquele estalo de montar o projeto, e aos poucos a gente foi incluindo
as pessoas foram se familiarizando com o projeto e hoje em dia a gente está com 69 integrantes, entre crianças e adolescentes, e a ideia é que a gente empodere culturalmente as crianças e que seja um braço da vida deles daqui em diante. A gente capta essas crianças por meio do contexto social já da comunidade, né? A gente tem muito a questão nordestina, né? Porque Paraisópolis é um bairro formado por nordestinos que vieram há muitos anos atrás e vieram trabalhar no Morumbi, construindo as mansões, estádios e tudo mais. Então a gente tem essa questão ainda nordestina, tem o funk, que é uma raiz aqui dentro de Paraisópolis, o hip hop, o rap, né? Então a gente começa trabalhando nesse contexto social, né, do que já existe. E aí depois desse contexto social a gente abrange um pouco mais, conhecendo outros ritmos. Então a gente sempre começa do ciclo do meio social para depois abranger um pouco mais para outras áreas da música. Pelo fato de Paraisópolis ter 120 mil habitantes, a gente tem uma carência muito grande ainda, apesar de ter bastantes projetos culturais legais aqui dentro, a gente ainda tem uma carência muito grande de ter mais equipamentos culturais. Então, é uma das coisas que a Unidos de Paraisópolis também tem como objetivo, né? Suprir essa carência de equipamentos culturais e empoderar culturalmente. Então, além de samba, a gente toca Ijexá, maracatu, frevo, baião, a gente vai para o norte do país conhecer os bois. Então, isso é empoderar culturalmente a comunidade. Porque como eu não sabia música clássica e eu vim ver pela orquestra filarmônica, eles têm músicas também que eles não conhecem, e às vezes é a raiz dos pais dele, o baião, o coco chachado, lá do Nordeste. Então a gente trabalha também com empoderamento cultural. Essa é uma das coisas, um dos nossos nortes aqui na Unidos de Paraisópolis. A gente teve a honra de inaugurar o Parque Paraisópolis, que foi uma conquista depois de 13 anos de muita luta. Então, para mim, foi um motivo de muita emoção, né, para mim e para os meus alunos. Né, muitos ainda não eram nem nascidos e estavam lá inaugurando um parque que é para a comunidade, é de interação entre a comunidade e é um espaço de lazer, inclusive espaço cultural também, onde várias tribos se encontram. Então, foi muito importante para mim também, porque eu convivi e vivi isso durante muitos anos e agora a gente, de fato, já tem um parque aqui para a comunidade e que precisa se expandir também, né? É muito importante, né, que o parque venha a ser conservado pela comunidade, então acho interessante um parque dentro da comunidade, não só pela demanda de moradores e ter outros parques aqui próximos, mas que não há uma interação entre moradores do Morumbi, existe uma segregação ainda, a gente não se sentia bem-vindo. Então o Parque Paraisópolis é algo que a gente tem a comunidade interagindo no parque e também quem é pessoas de fora, pessoas do Morumbi, é sempre bem-vindos também. Meu pai, comercialmente, ele foi um dos primeiros comerciantes de Paraisópolis. Trouxe para cá os alimentos, ele ia para o Brás, para a zona cerealista, comprava de tudo. Na época era chamada a Venda do Louro. Não era nem mercado, nem mercadinho, chamava-se venda, onde você encontrava de tudo. Né? Os famosos secos e molhados. Começou a se construir a imagem do louro, uma pessoa que abraçava, que acolhia, e dessa forma chegou-se, graças a Deus, a homenagem que prestaram nesse último final de semana ao meu pai, da inauguração do parque. Parque esse que vem muito a somar na nossa comunidade. Hoje, com a implantação desse parque, nós temos uma sementinha pequena, mas já é uma sementinha, onde se você conseguisse construir vários e vários outros aqui dentro da comunidade, seria muito bom, porque você teria onde levar a sua criança,
o idoso teria onde passear, você teria como respirar um ar puro. Lembro-me quando criança, nós olhávamos a vegetação, tínhamos morros, mas era como se fosse uma planície, porque você conseguia ver aquela relva de manhã, na época do frio, fechava-se a neblina, você não enxergava a pessoa a 1 metro. Sabe, como se você estivesse no meio de uma floresta? Era muito, muito diferente, muito, muito interessante. Graças a Deus eu vivi isso. Vivi e amo ter vivido, sabe? E amo ser de Paraisópolis, amo ser uma pessoa do povo, amo ajudar, né? Porque eu acho que o amor é a essência de tudo. Né? As pessoas que me conhecem sabem que é assim que eu sou e é assim que a minha família, graças a Deus, é. Somos conhecidos não pelo que possuímos aqui dentro, mas pelos que somos. E esse foi sempre o maior legado que o meu pai procurou deixar pra gente. Você construir, tipo, uma estátua. Ali, olha ali, tá legal, mas você ser homenageado por um parque é diferente. Sabe aquela coisa que vem da essência, que muda, que fala com o coração. Porque você faz algo de concreto, vai ficar ali, de vez em quando vão passar, vão pichar, né? E você plantar uma árvore, amanhã você vai ver os netos, os bisnetos, outras gerações. Nossa, que legal. Quem será que foi esse Lorival Clemente? Porque ele deve ter sido uma pessoa muito especial. Então, assim, quando a gente fala, não tinha realmente. As crianças viviam brincando nas vielas, quando as vielas são fechadas, algumas são. Então, no final de semana, você pode trazer as crianças para cá. Isso é muito importante para nós, e para o desenvolvimento deles. Mexer com a terra, conhecer uma planta diferente, valorizar o meio ambiente, valorizar, querer plantar. Isso para nós, para algumas mães, isso foi muito importante, a implantação do parque aqui dentro. Então, assim, realmente foi um empreendimento muito importante, principalmente para crianças que não têm costumes de andar na terra, de estar mexendo com plantas. Eu acho que isso foi importante. Porque a natureza cura, né? E ter esse espaço aqui verde, as árvores, ter esse contato com a natureza em si, eu acho que ela é muito importante, principalmente para as crianças, porque elas vão crescer com esse contato, né? Nesse contexto de pandemia, diante de tantas incertezas, né, a única certeza que a gente tem, que já foi comprovada, é que os espaços livres, né, que são aqueles espaços que não são edificados, eles são os mais seguros em relação à disseminação do coronavírus, né? Então, o que a gente tem observado é que as pessoas têm buscado cada vez mais estar nesses espaços, né, se reunir nesses espaços por conta da segurança. Então, o que era antes uma demanda assim, social, hoje em dia é uma questão de saúde pública, né? Com a inauguração aqui do parque em Paraisópolis, a gente já vê uma grande mudança na relação das pessoas com esse espaço público. Hoje em dia, num final de semana, vem mais de 2.000 pessoas visitar o parque. Bom, em relação a São Paulo, né, assim, é uma cidade extremamente densa, com um tráfego extremamente intenso, né? Então, as pessoas, né, cada vez mais enclausuradas, mais dentro de casa, precisam de espaços livres para se encontrarem, para viverem. E isso, no contexto da pandemia, está cada vez mais visível. O ser humano, ele faz parte da natureza, né? Às vezes a gente esquece disso, mas nós estamos também da biodiversidade. E então esse convívio com a natureza é uma coisa que o ser humano só tem a ganhar. Então, uma cidade como São Paulo, né, que vai perdendo muita área verde por questões de imobiliárias, né, a questão da área verde vai ficando cada vez mais importante. Essa presença, essa conquista desse parque foi, nossa, não tem palavras. É inenarrável falar sobre o quão bom foi essa entrega desse parque agora.